Ao vivo aqui no Instagram, né? Só ajeitar aqui esse trem. Pronto. Ficou bom. Esperar o pessoal entrar aí, beleza? Então, vamos chegando junto. Pessoal tem no Instagram aí. Oi, Nila, tudo bom? Espera mais um pouco, o pessoal tá entrando aí pra gente iniciar nossa live, né? Lembrando que hoje, pessoal, o tema vai ser faculdades particulares versus faculdades públicas, né? Qual será que é a melhor aí? Quem será que vai ganhar essa guerra? Tá esperando que o pessoal entrar. Massa, Mila. Mais uma, né? Bacana demais. Esperar o pessoal aí. Tudo bem? Como é que você tá? Kaique entrando aí. Fala, meu irmão, beleza? Separar aqui também algumas perguntas. E aquele negócio, né? 6h30, 6h30. Então vamos lá, ó. 6h30, 6h30, hora de iniciar a live, né? Já falei, 6h30 hora de live e a gente já começa, né? Então vamos lá, pessoal. Salve. Uma pergunta. Eita ferro, olha só. O que será isso aí, hein? Então, pessoal, vamos lá. 6h30, 6h30, hora de live, beleza? Vou estar esperando só mais um pouquinho aqui. Hoje a live vai ser faculdades públicas versus particulares, né? Qual será que vai ganhar essa briga, hein? Vou falar os prós e os contras de faculdades públicas e particulares e também vou dar algumas opções de como entrar numa faculdade particular, como entrar numa pública, qual que é a diferença de dificuldade entre elas, né? Então acho que vai ser uma live bem legal hoje, tá certo? Tá aguardando só mais uns minutinhos, tá bom? E vocês estão bem? Tudo jóia? Passaram bem a semana, final de semana? Então vamos lá, né, pessoal? Falar um pouquinho aí das faculdades públicas e faculdades particulares, né? Primeiro eu vou estar falando aí das públicas, beleza? Então vou estar falando os prós e os contras da pública, os prós e os contras da particular, depois a gente vai comparar e eu vou fazer uma análise. Tranquilo? Depois disso eu vou responder as perguntas do pessoal e também responder algumas perguntas aqui que eu acabei separando do pessoal do YouTube. Tá joia? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, né? Faculdades públicas, né? Qual que é a vantagem? Acho que a principal delas é o seguinte, você não precisa pagar ela, beleza? Então faculdade pública é bom porque não tem que pagar, né? Além disso, pessoal, as faculdades públicas, né? O método de ingresso lá para o corpo docente é um método mais elaborado, né? É um concurso público praticamente. Então, o corpo docente de faculdades públicas, geralmente, eu digo geralmente, não quer dizer todas, geralmente é um corpo docente melhor do que da particular, mas isso vai variar bastante, pessoal, varia bastante da faculdade. Então, vai ter um corpo docente legal, pode ter certeza que também a questão do networking. Tiago, o que é networking? Se você está pensando aí em um curso, como por exemplo, engenharia, direito, seja qualquer um, réu, né? Enfim, seja lá o curso que você quiser, também pode ser dentro da área de licenciatura ou qualquer um de bacharel. As faculdades públicas, geralmente elas vão te proporcionar um network maior, né? Claro que hoje em dia, pessoal, existem faculdades públicas que são ruins, né? A gente vê algumas faculdades ali nos extremos do país, em regiões assim não tão bem localizadas ou em regiões que sejam fora da capital. Geralmente essas instituições elas caem o nível de investimento. Aí entra um dos contras de uma faculdade pública, que é o quê? Depende do investimento do governo, né? E como bem sabemos, depender desse tipo de recurso é um pouco arriscado, né? Então é o seguinte, tem faculdades que sim recebem mais verba do que outras, né? Um exemplo de uma pública top, por exemplo, a USP, sempre vai ser e sempre será a melhor faculdade do país, que é uma faculdade pública. Porém, tem faculdades particulares que não são tão boas assim.
E tem faculdades particulares que são melhores do que até públicas, que nem eu estava falando. Existem faculdades públicas que estão literalmente abandonadas, pessoal. Né? Geralmente essas que têm a nota de corte menor têm uma qualidade inferior de ensino, obviamente, tá bom? Isso é o motivo de evasão de vários alunos dessas instituições, isso para qualquer curso, tá já? Eu estou falando, pessoal, esses comentários de forma geral. Logo depois eu vou falar um pouco da diferença do processo seletivo dos outros cursos para o processo seletivo de medicina, né? Já que medicina ela cobre 80%, em média ali do público que chega a fazer o vestibular, beleza? Vamos lá. Em relação às públicas, né? O Ricardo já está puxando aí, então já vamos comentar. Beleza, Ricardão? As públicas, né? Elas podem ser faculdades federais, certo? Por exemplo, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal do Rio. Então, cada uma tem as suas federais, certo? Cada estado tem sua federal. Além disso, a gente vai ter as faculdades que são as municipais e as faculdades que são as estaduais, né? No caso aqui de Brasília, nossa federal é a nossa querida UNB, que é a Universidade de Brasília, e nossa estadual, no caso, seria a ESC, né? Que é uma escola de ciências das ciências humanas, aqui do DF. Então, existem outros estados também que vão ter, obviamente, essas estaduais, né? Por exemplo, no Goiás aqui temos a Federal do Goiás, que é o UFG, e temos a UEG, que é a Estadual do Goiás, né? Geralmente as federais elas tendem a ser maiores em estrutura, maiores em investimento. Então, por esse motivo, elas tendem a ser faculdades melhores, né? Aí vai também de estadual. Às vezes a gente está comparando uma faculdade que seja estadual boa contra uma federal ruim. Então, no caso, a estadual pode ser melhor. Então, isso vai variar bastante, beleza, Ricardão? Mas, de qualquer forma, assim, acho que geralmente as federais, elas são uma boa pedida pelo aquele motivo que eu falei para vocês. Não tem que pagar, né? Interessante isso aí. Vamos continuar. Outra coisa também, de ambientes de faculdades federais, né? Muitas pessoas, às vezes, têm resistência ao ambiente, né? O pessoal aí queima bastante o ambiente de uma faculdade ou uma universidade que seja pública. Pessoal, não acho assim, eu já participei, já estudei em faculdades que sejam públicas e já frequentei bastante e vejo lá que o local é bem tranquilo. Acho que isso vai variar muito da pessoa, né? Se você quer se envolver ou não com coisas assim, isso varia um pouco de você. Obviamente, né, por alguns motivos de segurança, né, às vezes faculdades federais, universidades federais, elas não têm um policiamento, né, por alguns motivos de lei, às vezes acaba sendo um pouco mais perigoso, realmente. Então, se você tem medo disso aí, acho que você deve evitar um curso que seja noturno. Tá? Mas vale a pena sim fazer um curso numa faculdade pública, tá? Aí que entra aquela questão, qual que eu escolho, né? Se você almeja a questão de um curso como Direito, Engenharia, vale sempre você pensar em tentar fazer sim uma pública, vale a pena, vai te abrir mais portas. Agora, se você pensa em Medicina, né? Acho que a gente tem que abrir um pouco mais nosso olhar, né? Porque acaba que o curso de Medicina, claro que vão ter cursos melhores do que outros, mas na verdade o que faz o aluno, na verdade, é ele mesmo, né? Então, faculdade não faz aluno. Tem alunos ótimos que são formados em faculdades horríveis e tem alunos horríveis formados em faculdades ótimas. Obviamente, faculdades ótimas vão formar bons alunos porque tem um critério mais elaborado de seleção, enfim. Tá? Mas se você pensa em medicina, acho que uma federal às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. Se você tem outras possibilidades, vale a pena você pensar nisso aí. Tá? Principalmente quando você quer medicina, você pensa muito em ir para outros estados, né? Então, às vezes você acaba reduzindo suas opções se você se limitar apenas a faculdades públicas no seu estado ou apenas faculdades públicas, né? A gente acaba esquecendo que no caso da medicina a gente pode tentar um FIES, pode tentar um ProUni, né? Isso para os outros cursos também, tá? Logo eu falo sobre as bolsas ProUni, que eu acho sobre elas, se vale a pena ou não fazer, tá? Então vamos ao seguinte, quem pode entrar na faculdade federal? Né? Aí também é outra questão dos PROs, ou uma faculdade estadual, no caso uma faculdade pública, né? Quem é que pode? Todo mundo. Então esse é um bom benefício, né? Mais pra frente da live vocês vão entender por que eu tô falando que é um bom benefício. Porque é o seguinte, pessoal, às vezes, né, uma pessoa ela tem uma capacidade, por exemplo, de fazer um curso X numa federal, mas ela acaba optando por motivo de rotina, né, por motivo, enfim, sei lá, às vezes não quer tentar um vestibular, às vezes trabalha naquele horário e quer fazer um horário mais flexível, acaba optando por fazer uma faculdade ou EAD ou uma particular, né? No caso, as federais, né, elas pensando nisso, elas começaram, alguns federais, a fazer também cursos que sejam EAD, então tem faculdade também pública EAD, vale a pena procurar, isso é legal, tá?
Mas de forma geral, né, se você tem tempo para estudar, vestibular vale a pena você tentar sim uma pública, ok? E repito, para medicina vale você pensar e abrir seu leque para tentar também uma particular, se isso te cabe, né? No caso, falando um pouco mais das particulares, né? Porque eu estava falando que não é todo mundo que pode fazer as particulares e é todo mundo que pode fazer as públicas, né? Porque as particulares têm algumas opções de bolsa, no caso o FIES e o ProUni. Então, se você já é formado ou formada em alguma área, você não pode competir no ProUni nem no FIES. Então, acaba que você reduz suas possibilidades. No caso de uma federal, você pode fazer uma faculdade pública, não tem problema você já ter um diploma. Então, esse é um benefício da faculdade pública, beleza? Agora, na casa da particular, o único jeito de você fazer uma particular tendo um diploma de ensino superior seria pagando mesmo. Então, esse é um tipo de contra da particular e um pró da pública, né? Aí vem aquela questão, né? A pública, a nota de corte, obviamente, é o quê? Né? A nota de corte ela é menor do que a da particular. Então, realmente, é mais fácil entrar numa particular do que numa pública, certo? Isso para qualquer curso. É o famoso, né? O pessoal fica brincando, né? Que a faculdade particular é só pagar e passar, né? Realmente é bem assim, mas não para medicina, né? Para quem tenta vestibular de medicina sabe que até na particular é concorrido. Porém, né, algumas faculdades particulares a gente tem uma concorrência que é bem mínima, às vezes dá 2 por vaga, às vezes 1,5 por vaga. A gente sabe que tem faculdades particulares sim, que a concorrência é baixíssima, mas geralmente essas faculdades de medicina que são com concorrência baixa das particulares, a mensalidade é absurda, né? Então a fila anda demais, enfim. O pessoal está perguntando aqui, medicina é um dos únicos cursos que vale a pena fazer uma particular. Realmente, isso estava falando. Porque quando você pensa em fazer uma particular, né, o pessoal às vezes tenta abrir o leque e fazer um FIES, por exemplo, né? Então, se você vai fazer uma nutrição pelo FIES, vamos dizer assim, às vezes você tem que parar para pensar no mercado de trabalho que rege esse curso. Então, o FIES realmente é o mais arriscado de você fazer, porque como é um financiamento, né, tu vai ter que pagar depois de formar. É um financiamento em particulares, né? Então, assim, quando tu vai fazer um financiamento para um curso, se for um curso que tem um mercado de trabalho baixa a taxa de empregabilidade desse emprego, acho que vale mais a pena você tirar um tempo para fazer uma pública. Então, se você se enquadra nessa questão, você parou aí e está pensando em fazer um financiamento do teu curso superior. Então, bote algumas coisas na caneta. Primeira coisa, você é cotista? Então, acho que antes de você pensar em entrar na universidade, você tem que pensar nas suas possibilidades. Então, eu vou apresentar aqui as possibilidades para vocês, tá? Se você for cotista, você tem a opção de fazer as faculdades públicas, certo? Qualquer uma. No caso, a nota de corte vai ser ainda menor, então é legal para você isso, ok? E vou te fazer particular. Dentro da particular, se você veio de escola pública no ensino médio, você pode fazer uma universidade particular ou pagando, se você tiver condição você pode pagar, beleza? Ou você pode conseguir uma bolsa pelo ProUni, ou uma bolsa pelo FIES, que é um financiamento. Lembrando que o ProUni é uma bolsa e o FIES é um financiamento, são coisas diferentes. Ou você pode conseguir também pela nota do Enem uma bolsa, ou fazer um vestibular agendado, ou um vestibular interno lá e acabar também conseguindo uma bolsa. Isso pode acontecer. Então você tem essa gama de possibilidades. Se você fez ensino médio em escola particular, suas possibilidades são fazer uma pública, no caso agora você vai competir com ampla concorrência, a nota de corte é um pouco maior do que a da cotas. E na particular você pode fazer pagando, ou você pode fazer um financiamento. Aí no caso sim, se você é ampla concorrência, você pode pensar em um FIES para medicina. Agora para os outros cursos, eu acredito que não seria uma boa o FIES, acho que deixaria para a última opção. Se você não tiver condição de estudar para o vestibular para passar numa pública, nem condição de pagar uma particular e nem ter feito ensino médio na pública para conseguir um ProUni na particular, eu acho válido você pensar no FIES, tá? Então nesse caso sim. Agora, se você tem tempo para o vestibular, enfim, acho que vale mais a pena você estudar e fazer a pública sempre, tá? Em relação à medicina, obviamente, a particular, ela abre possibilidades, porque às vezes o pessoal de medicina, ele fica muito restrito, né? E a gente sempre é bom abrir o leque para conseguir chegar à aprovação mais rápido, né? Então, às vezes, seu objetivo é assim, eu tenho que passar no meu estado. Então, você pode começar a pensar em fazer faculdades particulares dentro do seu estado e tentar almejar bolsas ou financiamentos. E se você pensa em medicina, realmente vale a pena, pela questão do mercado de trabalho que eu estava falando para vocês. E mais ou menos,
O médico também não está formando mais igual antigamente, igual aconteceu com os advogados, igual aconteceu com os engenheiros, né? Uma tendência de saturação mesmo do mercado, isso vai ser normal. Então, acho que o conselho que eu dou para você, independente se você vai fazer uma pública ou uma particular, você tem que ser um bom profissional, né? Então, o que vai fazer você ser um bom profissional? Adivinha só? Você mesmo. Então, você estudando, você fazendo seu dever de casa, obviamente, tu vai conseguir chegar mais longe ali na sua carreira, tá? O pessoal está perguntando aí em questão de ir para outros estados, não são todas as universidades que têm um dormitório. Exatamente, também tem essa questão. Às vezes o povo pensa assim, eu quero fazer uma pública de qualquer jeito, e às vezes não consegue passar uma pública aqui no seu estado e quer ir para outro estado fazer uma faculdade, por exemplo. E acaba querendo confiar demais em algumas coisas do governo, tipo dormitórios, bolsas em relação à bolsa financeira para você conseguir se manter no estado, o pessoal vai acreditando que isso vai existir. Eu sempre aconselho você a não contar com nada que venha do governo, né? É sempre bom não contar. Aí realmente tem essa questão, se você pensa em mudar de estado para fazer uma faculdade, né? Você tem que lembrar que aquele estado ele tem um custo de vida, né? Se você não tem casa lá nem parente lá, enfim, você vai achar um lugar para morar, comer, enfim, existe toda uma questão de custo, né? Claro que o custo de vida de um universitário, né, não é tão alto, né? Eu já consegui fazer medicina em outro estado, gastando ali em torno de R$ 2.000 a 1.000 e pouco por mês. Então, isso contando aluguel, internet, água, luz. Então, tem como se virar, né? Claro que é um pouco mais baixo ali o custo, né? Para viver de boa, pessoal. Claro que... Enfim, sempre lembre disso. Quando você pensa em fazer outro estado, você tem que lembrar do custo que aquilo vai levar. E se esse custo vale a pena... Porque, por exemplo, vamos pensar na faculdade pública porque eu não quero pagar. Vamos fingir que você é essa pessoa. Então, o aluno João, né? O João não existe, tá? Enfim, o aluno João ele quer passar em engenharia mecânica, tá? Então vamos pensar. E ele quer tentar de qualquer jeito uma faculdade pública. Aí o João ele conseguiu passar numa pública em outro estado e ele viu que ele vai gastar para morar, para comer, para viver naquele estado lá de maneira tipo mais ou menos parecida com o que ele vive na casa dele hoje. Ele vai gastar ali uma quantidade, tipo, sei lá, Y de reais, né? Às vezes essa quantidade de Y que ele vai gastar em outro estado seria a mensalidade de uma faculdade particular no estado dele. Então, às vezes ele tem que pensar também nisso, na questão financeira, tá joia? Quando se pensa em medicina, às vezes o pessoal dá um pouco mais de raça ali, né? Às vezes vende lote, vende carro, dá a vida, né? Dá um jeito, né? O pessoal tá falando aí, você acha que vai saturar a ponto dos médicos ficarem desempregados? Cara, se eu te falar que atualmente já tem médico que sai desempregado. Mas, obviamente, assim, não por opção, é meio que por opção. Às vezes ele não quer trabalhar num lugar X e Y. Sempre em algum lugar do Brasil vai ter emprego pro médico, né? Agora, se a condição de emprego lá vai ser boa, se o salário vai ser bom, já é outra coisa. Às vezes o médico ele não quer se submeter a um tipo de salário, às vezes também não quer ir para determinadas regiões. Então, sempre vai precisar de médico, né? Agora, sim, a condição de trabalho, o salário, isso vai variar bastante. Isso vai depender se vai ser atrativo ou não pro cara ir lá. Então, mas tem sim médico desempregado já hoje. Tá formando hoje, saindo desempregado. Mas a grande maioria consegue emprego sim, tranquilo. Claro que não em condições tão boas, né? Vamos ver aqui, ó. Um amigo meu que é aqui da Bahia veio pro meu estado cursar na área de engenharia. Ele comia no almoço e jantar de segunda a sexta, de manhã, sábado, domingo. Não comia na RU, porque era fechado. Aí também tem essa questão que é um pró das faculdades públicas, né? Existe o tal do RU. Para quem não sabe o que é RU, é o tal do restaurante universitário, né? É tipo o bandejão do Roriz, né? Que é os restaurantes comunitários, né? Não sei se na sua região tem. Mas é a mesma empresa, a comida é bem parecida. Então é uma refeição a baixo custo. Então às vezes a pessoa pode economizar fazendo a federal do estado, né? Obviamente é mais barato ele acabar comendo no refeitório da universidade. Mas cá entre nós, comendo no refeitório da universidade, durante, por exemplo, a engenharia, se ele formar no tempo certo é 5 anos, né? Se ele demorar mais um pouquinho, vai para 6, 7, enfim. Dependendo do curso, se você pensa, ficar anos comendo a mesma comida, aí tem que ser forte, né? Então vai enjoar, mas aí tem como sim, né? Tranquilo. Beleza? Aí faculdades públicas tem esse pró aí. O pessoal tá falando aqui, o que você pensa sobre o vestibular nessa pandemia? Será que ainda vai rolar o Enem na época da programada? E o que você acha do mercado de trabalho após a pandemia, né? Então vamos lá, o Enem ele já está decidido, ele não vai rolar na mesma data que estava planejada, tá? Vai adiar, porém ainda não sabe a data que vai ficar esse novo Enem, tá? Mas é que vai adiar,
tá? O que eu acho do mercado aqui depois da pandemia? Depende da área que você está pensando em fazer. Obviamente, o dinheiro ele não some do nada. O dinheiro ele reduz de uns lados e aumenta de outro. Então, ele vai ter um fluxo aí do mercado, né? Agora, pensando na medicina, como a medicina está hoje, né, não sofreu tantas alterações assim. Em relação ao mercado de trabalho, quando voltar vai estar tranquilo, até porque a pandemia ela envolve muitos médicos, né? Agora, tem outras áreas que acabam sofrendo, né? Empresas, principalmente, foram as que mais sofreram nessa pandemia, obviamente. Os cursos, em geral, eles vão dar uma parada, quando eles voltarem ao normal, vai estar mais ou menos parecido com o que está hoje, tá? Em relação a candidato vaga, enfim, isso tudo vai acontecer. Eles vão fazer um esforço sim para manter os vestibulares. Tem universidades que estão fazendo vestibulares online, tem faculdades que vão aceitar o Enem, né? Então tem muita gente apostando que o Enem vai acontecer para poder continuar o semestre, para poder continuar o ano letivo lá na faculdade, tá? Então o Enem vai acontecer sim esse ano. Agora tem vestibulares sendo cancelados ou congelados, isso está acontecendo mesmo. Mas outras medidas estão sendo adotadas aí. Ou estão botando a prova para ser pelo Enem, ou estão fazendo vestibulares online, algum jeito está fazendo, né? Porque a gente não sabe muito bem quando vai acabar essa pandemia, vai acabar, em quanto tempo vamos ter que manter em quarentena, até chegar um ponto de ser seguro, né? Lembrando que as pessoas ficam agoniadas e querem sair de casa, mas tem que lembrar que lá fora tá perigoso, tá joia? Vamos ver aqui, ó. Você acha que é muito difícil manter 75% de aprovação nas provas que o ProUni exige para o curso de medicina? Então, né, não existe uma lei certa de porcentagem para o ProUni de medicina, né? O que eu observei nesse ProUni do primeiro semestre desse ano foram que, em média, os alunos que conseguiram passar ali foi mais ou menos 730 a 740 pelo Enem, certo? Só que eu tive um caso de um aluno, isso é verdade, né? E aí é bem interessante falar sobre isso. Eu tenho um aluno que foi mentorado meu, né? Eu auxiliei ele nesse processo do ProUni e ele passou, cara, em medicina com 708, tá, acredita? Ele passou com 708, tá? Não vou divulgar o nome dele aqui, mas o que aconteceu, né? Às vezes o pessoal ele fica com medo, então tipo assim, o ProUni ele vai lançando as notas, né? Só que a pessoa ela consegue andar em duas filas, né? Então às vezes as pessoas estavam marcando numa faculdade mais bem localizada e na segunda opção uma faculdade um pouco mais mal localizada. O que esse aluno fez foi marcar as mal localizadas como primeira opção, mesmo com a nota de corte estando alta. Acho que, se eu não me engano, a nota de corte lá tinha 2 vagas e a nota de corte foi 736 ou 738. E isso na nota de corte. Ou seja, se tem 2 vagas, a nota de corte é 738, quer dizer que o segundo colocado tem essa nota, 738, né? Só que é interessante que quando ele colocou a nota dele lá, ele ficou em quarto local, mesmo com 708. E para quem tentou o ProUni viu que em estados como São Paulo, Minas, a variação de nota do segundo por terceiro colocado é coisa para medicina é coisa de décimas. Nesse caso, como a faculdade era mal localizada e muita gente tinha colocado ela como segunda opção, acabou que esses 2 primeiros colocados eles não foram lá fazer matrícula e acabou chamando ele passou na segunda chamada direta. Então, acontece muito isso. Tem locais do ProUni que acabam andando mais a fila do que outros. Aí entra esse quesito que eu estava falando para você. Às vezes, né, essas faculdades que adotam a nota do Enem, muitos alunos de determinados estados marcam em outros estados que nem são deles. Então, às vezes, eles não conseguem chegar para fazer matrícula, às vezes eles desistem por algum motivo. Então, essas provas que adotam o Enem, né, como modo de ingresso, principalmente as particulares, né, elas vão ter uma rotatividade maior, porque acaba que vários estados marcam lá e o pessoal daquele estado geralmente é os que vão lá fazer a matrícula. Um ou outro se aventura em viajar, isso acontece muito, né? Um ou outro se aventura ali em viajar. Aí acaba que anda muito, principalmente quando é localizado ali no extremo norte, extremo sul, fila anda demais, tá? Isso vale para qualquer curso. Então, faculdades de interior, faculdades que são extremo norte, extremo sul, a fila anda muito mais. O pessoal está falando aí, ó, a nota de corte do SISU na UFC foi 733, isso para cotas, né? Isso é baixo para quem quer estudar no federal, né? Então, o que acontece? Que nós tá falando, para cotista é mais ou menos isso aí, 730. Um cotista ele consegue entrar em medicina já, né? Claro que em alguns outros estados vai ser um pouco mais complicado,
mais 700 ele já consegue, ou numa faculdade federal ou na faculdade pública. Então o cotista acaba que ele tem mais opção em relação a isso, né? Ele pode, como a federal, a pública no caso, e a particular, no caso do ProUni, para o cotista, tem mais ou menos a mesma nota de corte, então ele pode optar por fazer uma federal ou uma particular, e para ele não vai fazer tanta diferença. Lembrando, pessoal, que a UFC é a Universidade Federal do Ceará, tá? Não é aquele negócio de luta, não. Então, assim, se o aluno... Até me perdi aqui, achei engraçada a piada do pessoal aqui. A UNB esse ano se enrolou um pouco, né? As primeiras chamadas... realmente, a UNB teve um lote vestibular. Lembro que a pandemia ela aconteceu no início, na primeira semana de aula da UNB. Então, eles tiveram, tipo, meia semana. Foi, tipo, segunda e quinta-feira já era pandemia. Então... tiveram mais ou menos 3 a 4 dias de aula lá, então a UNB está com uma situação delicada. Algumas outras faculdades aí também estão com essa situação. O vestibular mesmo da UNB que estava marcado agora para o início de junho, obviamente não vai acontecer na mesma data, né? Isso vale para todos os vestibulares, né? Enfim, aí eu estava falando, né? Dentro da particular, o pessoal também tem os prós da particular, né? Então, se você é cotista, vale você ver se vale a pena ou não você ficar no seu estado. Então, se você é cotista, a nota de corte para público e para particular vai ser bem próxima, então você tem essa opção de escolher, tá? Os prós aí da particular, pessoal, o investimento. Lembra que eu estava falando para vocês a questão do investimento? Né? Vão ter faculdades particulares e faculdades particulares. Tem faculdade particular que vai pensar majoritariamente no lucro. Então, obviamente, o investimento não vai ser legal. Mas tem faculdades particulares, galera, que investem mesmo em estrutura. Então, às vezes... alguns robôs, alguns centros de simulação que para cursos práticos são bem interessantes de ter, laboratórios, né? Eles vão ter um maior investimento e obviamente vão ser melhor do que a da pública, né? Porque da pública é negócio, vai depender do governo investir, enfim. Então, os laboratórios de faculdades particulares tendem a ser mais novos, tendem, tá? Mas enfim, é uma boa. Então, vamos lá. Agora, se você é um aluno, ampla concorrência, você tem que pensar, né? Nos prós e contras ali, se vale ou não a pena, né? Porque aí, no caso, uma nota para você passar numa particular é muito menor do que uma nota para você passar numa pública, tá joia? Então, tem uma lista do MEC. Se você quer saber se a faculdade é boa ou não, tem uma lista do MEC, você pode jogar lá no portal do MEC. E lá tem a lista de todas as melhores faculdades do país, isso é fácil de achar. Porém, essas estatísticas geralmente elas são um pouco manipuladas, entendeu? Então tem faculdade particular que aí dizem que é boa e não é tão boa assim. Então acontece muito, né? São vários critérios ali, questão de quantidade de livros, questão de estrutura, de área construída. Então são vários critérios que o MEC adota. Então área construída, a parte da literatura, o corpo docente, a parte de pesquisa. Então existe uma quantidade de coisas ali, nota no ENAD, né? O ENAD é como se fosse uma prova para avaliar se aquela faculdade é boa ou não. A nota do MEC também, que é uma prova. Então tem várias provas aí que os alunos acabam fazendo ali para ver se o curso é bom, se o curso é ruim. Então a faculdade, às vezes, ela tem uma nota que vai depender dos cursos que tem nela. Então, às vezes, você pode ter dentro de uma faculdade um curso excelente e um curso ruim. Então você tem que olhar, às vezes, a nota do curso, né? No caso a gente fala conceito do curso dentro da faculdade, tá? Quando você for procurar se é boa ou se não é. Se você pensa em medicina, eu acho que você não precisa ficar pensando se é boa ou não. Eu acho que o que vai fazer você um bom médico seria você estudar mesmo. Então, se você pensa em medicina, acho que as pessoas às vezes abaixam um pouco o critério da faculdade, né? Tem pessoas que querem mesmo, tipo, determinadas faculdades, enfim. Mas aí, a grande maioria dos alunos que querem medicina, eles tentam atirar para todo lado, né? Você pensou em ir para uma particular antes de passar na pública? O que acontece, né? Eu já vivi os dois lados, por isso que eu consigo abordar isso aí com vocês. Existem prós e contras, né? O meu motivo hoje, né? Hoje seria a minha prioridade no caso, né? Hoje seria ficar perto da minha família. Então, eu tive essa opção. Então, assim, ou eu fazia uma pública, por exemplo, longe, ou eu podia ficar com minha família numa particular um pouco mais perto, né? Então, hoje eu faço medicina por meio de bolsa numa particular perto da minha casa. Então, eu achava melhor do que fazer em outro estado, né? Então, já vi essa experiência, né? Por isso que eu falo para vocês, tem os prós e os contras.
No caso, como eu falei pra vocês, que é a medicina, então eu queria ficar perto de casa, isso pra mim era... Porque são 6 anos de curso, mas, enfim, residência, caramba. Eu preferi fazer isso, tá? Mas aí depende de você. Às vezes, ir pra outro estado te abre portas pra viver novas coisas, novas experiências, recomeçar, né? Eu não me importo de morar em outro estado, né? O Kaique tá falando aqui, ó. Se alimentar mal, correndo perigo de ser assaltado. Desde que eu consiga medicina. É isso que eu tô falando. Geralmente o cara que quer medicina, ele tá cagando se a faculdade é boa, se o lugar é perigoso. Ele só quer a vaga dele, né? Aí vem um porém, galera. Isso é perigoso, viu, Kaique? Alunos de medicina. Alunos também que estão há muito tempo aí estudando. Pro vestibular, tem um amigo que estudou 4 anos pra engenharia civil. Cara, o moleque tá aí hoje na federal. Aí também vem esse negócio, né? Às vezes a gente passa num curso e a gente querendo outro, né? Isso acontece muito. Existe possibilidade, pessoal, de você transferir. Sempre lembre disso, tá? Então, além disso, né? Por exemplo, se você é um portador de diploma, o que é um portador de diploma? Você já é formado. Saiba que existem vestibulares para portador de diploma. Então, é um vestibular para quem só é formado. E medicina também tem essa aí, vai a dica, tá? Medicina também tem vestibular para portador de diploma. Porém, geralmente esse vestibular nas particulares e poucas públicas adotam. Mas acontece, tá? O que mais a gente pode estar comentando aí? Tá falando da medicina, tá? Então, sim, se você às vezes está muito tempo ali tentando atrás de um curso, né? E quando você entra nele, entenda o seguinte: seus problemas vão ser resolvidos após a sua aprovação. Você tem que lembrar que vai chegar um... Passar no vestibular, pessoal, não é um problema. O problema é você se formar. Tá? Acho que se formar é mais difícil, que vai demorar mais tempo. Você pensa, né? Tá fazendo aí medicina. Medicina são 6 anos de curso para você sair sem especialização. Então vai ficar bastante tempo ali, né? Agora, claro que se a gente sonha muito com alguma coisa, a gente passa por sacrifício, isso é normal. Eu também me aventurei em outro estado, passei algumas coisas, mas é tranquilo, tá? Mas o que é a melhor dica que eu dou para vocês hoje? O que vocês devem fazer entre faculdades públicas e particulares? Eu acho que a melhor dica, pessoal, é estudar a ponto de você ter a liberdade de escolha. Eu acho que essa é a maior coisa que tem aí. Você tem que estudar porque, obviamente, se você estudar mais do que os outros, você vai poder escolher se você quer fazer uma particular, se você quer fazer uma pública, se você quer fazer um determinado curso ou outro curso. Então, se você tiver uma nota boa, obviamente você pode escolher o seu curso, você pode escolher a sua faculdade. Então, minha dica aqui para você é estude, certo? Vamos para algumas dúvidas aqui que o pessoal teve no YouTube, né? Vamos lá. O pessoal tá falando aqui, ó. Quem tem diploma pode fazer FIES e ProUni? Não, quem eu tava falando. Quem já é formado não pode pleitar pelo FIES e pelo ProUni. Então, nesse caso, vale a pena você tentar aí ou pagar uma particular, se você tiver condição, ou tentar fazer o vestibular para passar numa faculdade pública, ok? O que mais? Como usar a nota do Enem, né, para outras coisas. Então, pessoal, em relação à nota do Enem, né, saibam que tem faculdades, até particulares, que utilizam a nota do Enem como forma de ingresso. Isso acontece muito, tá? Um dos exemplos é, por exemplo, a Universidade 9 de Junho, lá de São Paulo. Algumas Pontifícia Universidade Católica, né, que é as famosas PUCs, né, adotam o Enem, né? FMT, né, que é de Itumbiara, também tem. Não vou estar lembrando aqui de todas, mas tem algumas faculdades que adotam, sim, a nota do Enem como forma de ingresso, até para você pagar. Interessante isso aí, né? Então, ITPAC também lá em Palmas. Toma água aqui. Então, tem algumas faculdades que adotam o Enem como forma de ingresso. Por que é bom isso? Que eu estava falando, você não precisa sair da sua casa e fazer um vestibular para isso. Tá ok? Vamos ver. O pessoal está perguntando como é que faz para fazer faculdade em outro país por meio do Enem, né? É só você fazer o Enem e ficar esperto no edital, né? Geralmente a faculdade de Coimbra em Portugal aceita, tem algumas outras faculdades que aceitam sim, né? Então vai depender do edital, vai depender do semestre e tal. Mas aí vem aquele negócio, né? As faculdades aqui, principalmente da América Latina e no caso de Portugal, né? São faculdades assim não tão boas, né? Isso muitos estudantes, isso muito mesmo,
vem me perguntar sobre medicina na Argentina, Bolívia, né? Paraguai. Obviamente, pessoal, a educação, você pensa, América do Sul, já não é lá um continente tão bom assim. Aqui no Brasil é um dos maiores países da América do Sul, então quando você pensa, a medicina daqui, os cursos daqui já sofrem uma defasagem por falta de investimento. Aí você pensa em um lugar como o Paraguai, como a Argentina, né? A educação é de péssima qualidade e também tem aquela questão, claro que depende da faculdade, tá, pessoal? O pessoal vai falar aí que é bom, enfim, mas também tem a questão de você transferir de volta para o Brasil. Então, se você pensa em fazer um curso superior e atuar na área, aqui no Brasil, vale a pena você fazer esse curso aqui no Brasil. Se você pensa em fazer um curso superior fora e atuar fora, então faça fora, tá? O pessoal aí, viu? O pessoal tá falando da Argentina, né? Aí sim, essas faculdades aí da Argentina de medicina pagou, passou. Mas é aquela questão, e depois o revalida, como é que vai ficar, também tem toda a questão política. Então, meio que arriscado, né? Não precisa fazer intercâmbio, você pode simplesmente... O intercâmbio deles, assim, é só papelada, eles querem aluno, né? Eles querem aluno, então... É bem tranquilo o processo de você fazer uma faculdade em outro país. Aí vem aquele negócio que eu estava falando para vocês. Depende do país. Se esse outro país for Estados Unidos, Austrália, pô, vai agora, Japão, pô. Tem vestibulares, não sei se você sabe, né? Tem como você fazer como se fosse o Enem, só que japonês. Aqui do Brasil, na embaixada. Na embaixada do Japão você pode fazer esse processo. E se tu passar, tu ganha bolsa para morar no Japão. Então, aí já não é pelo Enem. Né? Então, os Estados Unidos também oferece bolsa, oferece por meio de intercâmbios e tal, mas aí também são processos seletivos que não são o Enem, tá? O Enem ele adota poucas faculdades internacionais, né? E essas faculdades internacionais que adotam o Enem não são tão boas assim, né? Enfim, mas ele tenta avaliar isso. Agora, é claro, pô, se tiver a oportunidade de fazer qualquer coisa nos Estados Unidos ali, pode ir, meu irmão. Vale muito mais a pena do que fazer qualquer coisa aqui na América do Sul, beleza? Realmente, que nem o pessoal tá falando que tem muita gente fazendo na Bolívia, né? Paraguai também você pensa, né? Até a quantidade de semestres lá da medicina é menor. Então, na questão de revalidar o seu diploma aqui, né? Você tem que sempre pensar nisso aí. Mas nada impossível, dá pra passar também no revalida. O problema está a questão política, né? Que envolve isso aí, né? Me falaram que fazer medicina fora pra ficar lá, né? Para não voltar pro Brasil, né? Aí que nem o cara tá falando. Se for Europa e Estados Unidos, vale a pena tu ir embora e ficar. Agora você pensa, pô, Argentina, né? Cuba, então esses locais assim, Paraguai, às vezes a condição lá de emprego vai ser até pior do que aqui no Brasil, verdade? Então vamos lá. O pessoal tá falando aqui também, né? Faculdade particular é só pagar e passar. Aí depende do curso, quem tá falando, também depende da faculdade. Pô, tem faculdades particulares, por exemplo, o Instituto Albert Einstein. É particular e é muito difícil de você entrar lá. Tá longe de ser pagou, passou, né? É um processo ali de 3 etapas. Então, tem faculdade particular que é muito concorrida. Pode ter certeza disso. Até mais do que particular. Até mais do que pública. Então, tem particular que é até mais concorrida do que pública. Claro que vai variar bastante isso aí, pessoal. Que eu tava falando, tem as públicas de péssima qualidade, né? Extremo sul e extremo norte, né? Continuando aqui as perguntas. Em relação aos métodos também, o pessoal está perguntando, né? Saibam que os métodos, né? Isso vai variar muito do curso, né? A maioria dos cursos hoje em dia são tradicionais, né? Aquele método de você sentar na cadeira e assistir a aula, né? Mas os cursos da saúde, eles vêm adotando um método chamado PBL ou TBL, né? Que seria a metodologia ativa. Isso está acontecendo nos cursos que são mais práticos da saúde, né? Principalmente medicina, vem sofrendo essas mudanças. Então também vão ter faculdades que vão ter que se adequar a esse método, né? Então envolve toda uma questão de investimento em estrutura para poder atender essa metodologia ativa, né? Porque é muito mais caro você bancar um laboratório do que você bancar uma sala de aula com giz e quadro no slide, entendeu? Então essa metodologia ativa, ela vem encarecendo o mercado mais ainda, né? Em relação a pagou, passou, para a medicina que a gente estava falando, né? Tem faculdades e faculdades. Tem faculdade de medicina que é muito fácil de passar porque ela é muito cara de se pagar, às vezes pouca gente tem condição de estar pagando a mensalidade, né? Rose está falando dos serviços, já faço propaganda.
Você acha melhor fazer aqui no Brasil e se especializar lá fora depois, no meu ponto de vista? Então, aí vem aquela questão. Depende da sua especialização, né? Eu aconselho você, se você quer atuar aqui no Brasil, de se formar aqui no Brasil. Se você quer atuar fora, se formar fora. Agora, se você conseguir, aí depende do estado, do país, né? Se você conseguir fazer uma pós nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, algum lugar assim, vai, minha filha, pode ir, né? E volta aqui pro Brasil brilhando. Agora, também conheço pessoas que fazem mestrado em países como Cuba, né? Até interessante, vai depender muito do seu objetivo ali, né? Mas aí só fazer uma pós é bem tranquilo. Bom, pessoal, vamos ver se tem mais algum tipo de dúvida aqui. Basicamente é isso. Tá perguntando aqui em relação também ao ensino médio, se vale a pena terminar o terceiro ano ou se vale a pena tentar no meio do ano fazer alguma faculdade particular para qualquer curso só para tentar sair logo, né? Então tem muitos alunos meus que saem logo no meio do terceiro ano, agoniado para sair da escola. Eu acho que depende um pouco do seu objetivo. Se seu objetivo é passar em um curso e você não conseguir passar nesse curso antes de terminar o terceiro ano, né? Eu acho que vale a pena você terminar o terceiro ano direito e tentar esse curso de novo no final. Agora, se você no meio do terceiro ano passou no curso que você quer, no curso dos seus sonhos, vaza, meu irmão. Claro que vai ter algumas escolas que vão ter um atraso ali jurídico, né? Em questão de te dar o diploma de ensino médio, mas se consegue derrubar. Pois é, pessoal, em relação aos serviços, né? O pessoal falando aqui, fazendo propaganda, eu acompanho muitos alunos, né? Então essa questão de você escolher qual que é a melhor opção, eu ajudo muito vocês em relação a isso. Então se você tem dúvida em quais são as suas possibilidades, ou o que seria mais fácil para você, por exemplo, Tiago, minha história é essa, porque eu acho assim, cada um é cada um, entendeu? Então normalmente os alunos chegam em mim e contam a história deles, e por meio disso eu falo, ó, você já parou para pensar nisso, naquilo, às vezes é melhor você seguir esse caminho, então eu dou muito conselho em relação a isso. Em que caminho utilizar, o que fazer, quais são as opções, eu mostro as opções da pessoa. Pelo seu perfil você consegue fazer isso e aquilo. Então todo esse planejamento de fazer uma pública ou fazer uma particular, fazer em outro estado, não fazer para onde eu fazer fiéis, eu sempre passo isso para meus alunos. Então se você tiver qualquer dúvida aí também, você pode estar me mandando direct aí, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então, daquele naipe, né? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Sei que foi uma live um pouco mais rápida aí, mas acho que foi legal pra gente debater um tema que é bem interessante de debater. Qual que é melhor, público ou particular? Essa pergunta, eu acho que depende do seu objetivo, tá? Porém, independente do seu objetivo, estude muito. Por quê? Estudar muito, tirar uma boa nota, vai te dar liberdade de escolher qualquer curso, de escolher qualquer faculdade em qualquer país. Então, quanto mais você estudar, mais você estiver preparado, mais você estiver capacitado ou capacitada, pode ter certeza que você vai ter uma liberdade de escolher o curso que você quiser no lugar que você quiser, tá? Amanhã o tema, né? Se o convidado não furar comigo, amanhã o tema é bem legal. Vai ser como estudar ciência da natureza. O professor Jacques, não sei se vocês conhecem, professor de Minas aí, de física, né? Jacques Braga, não sei se vocês conhecem. Então ele vai estar aqui com a gente debatendo o tema ciência da natureza, como estudar para o Enem, né? Eu sou professor de ciência da natureza, né? O Jacques também, então acho que vai ser um debate muito top. Beleza? Então obrigado para quem ficou até o final. Pô, Kaique, obrigado pelo elogio aí. Pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço. Espero vocês amanhã, naquele mesmo horário, nesse mesmo local aqui no Instagram, 6h30 amanhã, beleza? E pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda um direct, manda mensagem aí. Enfim, me procura que eu vou estar feliz de te ajudar. Beleza? Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Valeu, pessoal.